agora vamos para a segunda parte. E agora vamos saber sobre a tua atuação. Então, Adriana, hoje eu estou atuando no Centro de Especialidades Médicas IST-AIDS de Santo André. É um ambulatório de referência. IST, antes era DST, doença sexualmente transmissível. Hoje não é uma doença, é uma infecção sexualmente transmissível. E AIDS. Então, como é que eu cheguei até lá? Iniciei a minha profissão na educação, fiquei lá por 1 ano, depois mais 8 anos dentro do CHM, que foi dentro do Centro Hospitalar Municipal de Santo André, e aí eu fui convidada a tomar dentro da equipe multi. E estou lá, vai fazer 9 anos agora, em julho. E assim, um aprendizado, eu nunca imaginei que Santo André tivesse um equipamento desse. Nunca imaginei que o paciente portador do vírus HIV tivesse a possibilidade, que é única no mundo, tá? É única, de ser tratado como é tratado no Brasil. Olha, muito bom escutar, hein? Bom, Santo André, ó. E como é que você age, na verdade, com a ética e sigilo com os pacientes com HIV? Então, na realidade, olha que pergunta legal, né? Ontem mesmo, dentro de uma discussão lá de um caso, nós tivemos a oportunidade de falar a respeito disso. Hoje, o paciente HIV, ele pode morar em Santo André e tratar em Blumenau, se ele quiser. Olha! Ele pode morar em São Bernardo e tratar em Santo André. Ele pode morar em Mauá e tratar em Santo André. Ele escolhe onde ele vai tratar, por conta do sigilo. Porque muitas pessoas não se sentem à vontade em tratar no mesmo município que mora. É verdade. Porque ele pode ser visto entrando num equipamento de saúde, ele pode encontrar alguém conhecido lá. Então, muitas vezes, o sigilo começa por aí, tá? Quando eu acolho um paciente com um diagnóstico positivo para HIV, a primeira coisa que eu falo com esse paciente é que eu estou dando um diagnóstico de vida e não mais de morte. Olha. Por quê? Porque lá em 80, 90, quando teve o boom do HIV, não tínhamos prognóstico. Tratamento estava iniciando, aquela quantidade enorme de remédio, a gente não sabia. O preconceito, aquela discriminação. E que ainda existe, tá? Nós não podemos ser bobinho, achar que está tudo lindo e maravilhoso. Não tá. As pessoas têm preconceitos ainda. Mas cabe a nós, profissionais, que acolhemos esse paciente, a mostrar qual que é a realidade hoje do HIV. Mas assim, como é que é feito? Como é que é acompanhado o paciente com HIV? Então, veja, quando ele tem um diagnóstico de HIV, eu apresento um relatório. Eu apresento exatamente essa minha fala. Bom, hoje eu estou te dando um diagnóstico de vida. Hoje, tratar o HIV é mais fácil que tratar um diabetes, uma pressão alta. Por quê? Porque o paciente com HIV hoje, ele tem o vírus HIV. Ele não é um paciente diabético. Porque lá em 80, não tem? Isso. Diabético, tem AIDS, vai pegar, não posso abraçar, entendeu? Hoje não, ele tem o vírus, ele é portador do vírus. E se ele tomar a medicação certinha, todos os dias, naquele mesmo período, ele vai proporcionar que a medicação, ela encape as células de defesa do corpo. Por quê? O vírus HIV, ele entra no nosso corpo com um único objetivo, destruir as células de defesa do nosso corpo. Então ele vai lá, entra no núcleo, destrói tudo e vai multiplicando. Então quando nós ficamos sem defesa, então eu estou mais propícia a pegar uma pneumonia, uma tuberculose, doenças. Eu fico mais suscita a pegar doenças. Então quando eu trato, quando eu tomo a medicação, eu estou lá protegidinha com as minhas células e ele não entra. Então eu passo a ser apenas uma porta. Eu conheço várias pessoas que têm HIV e que vida vivem normal. Muitos anos. Hoje, então é por isso que eu falo, que eu estou dando um diagnóstico de vida. Porque às vezes o paciente que tem o HIV, ele passa a se alimentar melhor, a fazer atividade física, a vir mais ao médico e fazer a saúde preventiva, porque ele tem um pouco de medo. Me deu uma conjuntivite, vou correr, vou ver o que é. Então, a saúde passa a ser preventiva, né?
E não, assim, aquela saúde... E faz tão bem, né, esses coquetéis, na realidade, assim, porque até pessoas que fumam, eu vejo que têm o vírus e que fumam e que estão bem até hoje. Na realidade, a medicação, ela serve exatamente para isso. Para proteger as células de defesa do seu corpo. E aí, consequentemente, você passa a se alimentar melhor, fazer uma atividade física e ter uma vida um pouco mais saudável. Eu costumo dizer assim, olha, você, não vou mais poder beber? Não tem interação medicamentosa. Não tem? Não, com álcool, pessoal? Então, assim, a pessoa tem uma vida, pode ter filho, pode dançar, pode trabalhar, tá? Porque também, assim, algumas pessoas, minha vida acabou, eu preciso de ajuda. Quais os benefícios que eu tenho por ser portadora? E quais são os princípios na ética profissional? Então, de respeito, né? De responsabilidade com a minha profissão e com o usuário, com o paciente que está ali. Porque assim, se eu não tiver respeito por ele, pela história dele, pela cultura, por aquilo que ele traz, quando eu falo cultura, é culturalmente, como foi ensinado sobre o trabalho, sobre relação com pessoas. Integridade. Tudo. Então, assim, o meu jeito de ser, a maneira como eu fui ensinada culturalmente pela minha família, que minha mãe aprendeu e os meus avós aprenderam, não é o mesmo que o outro. Né? A gente vive num país que tem várias culturas e várias maneiras de viver e de agir. Então eu preciso, em primeiro lugar, respeitar este ser que é único, que é humano, que vem. E eu preciso ter responsabilidade com ele, comigo. Porque assim, o seu direito começa e termina quando começa o meu. E é a mesma coisa. Não dá para eu impor ao outro aquilo que eu acho certo para mim. Por exemplo, eu preciso atender uma profissional do sexo. E eu não tenho que atendê-la embutida da minha moral, dos meus valores. Eu tenho que despida de tudo isso. Entender que ela é uma mulher, um homem, uma mulher trans, um homem trans, que está procurando um equipamento de saúde para cuidar da saúde. Então, o que faz da vida, se é profissional do sexo, se é advogado, se é médico, não te interessa. Então, eu tenho que me despedir de todos os valores morais que eu tenho, e cultural, para eu atender essa pessoa. Então, o respeito, a ética, ela passa por aí. Mas, me conta uma coisa, quando você chegou nessa fase do HIV para cuidar e tal, os usuários, como é que você agiu quando você soube que você ia entrar nessa área? Então, quando a equipe me convidou para fazer parte, eu não conhecia muito, então eu fui estudar. Eu aproveitei todas as possibilidades de formação e de conhecer pessoas e de buscar outros equipamentos em outros lugares. Eu sou uma pessoa que eu viajo bastante, eu gosto de viajar. E assim, todo lugar que eu vou, eu procuro uma igreja, que é a qual eu procuro uma igreja, eu procuro grupos de autoajuda e procuro equipamentos de saúde. Eu quero saber como é que funciona naquele lugar. Interessante. Então, isso eu acho muito legal, porque assim, quando eu vou atrás, eu vou buscar conhecimento, o conhecimento, Adriana, não está só no livro ou no professor, ele está no usuário principalmente. Então, assim, foi muito diferente para mim, eu aprendi muito e eu me sinto honrada em trabalhar com uma política pública que ela é única no mundo. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil, ele é o único país que fornece gratuitamente todo o tratamento para HIV. Em outros países, é comprado. Todo. Europa, Estados Unidos, América Latina, toda. Ainda bem que somos brasileiros. Temos o SUS, né? Então, assim, a gente precisa fortalecer o SUS, sempre. Eu tenho uma inscrita do YouTube e ela, assim, tudo que entra, ela tá sabendo. Aí você já respondeu essa pergunta, ela se chama Adriana, ela é lá de Blumenau, e ela perguntou para mim aqui se existem muitos preconceitos que você passa
com as pessoas que têm o vírus HIV? Então, o preconceito, na realidade, assim, eu acho que o medo e o preconceito, ele anda muito junto. Eu atendo muitas mulheres que pegaram o vírus HIV dos seus maridos. Mulheres que estavam bonitinhas em casa, cuidando dos filhos, da família, trabalhando, e do nada descobriu que tinha HIV. Então essa mulher, ela chega com muito medo, com muita raiva, tem muita dificuldade de aceitar o diagnóstico. Muitas mulheres passam anos sem tratar. Quando começam a tratar, realmente já está num estado de AIDS. Porque hoje é assim, veja bem, o paciente portador do vírus HIV, ele é apenas portador do vírus HIV. Ele não é um paciente aidético, ele não tem AIDS. Ele passa a ter AIDS quando a imunidade dele está tão baixa por ele não tratar, e aí ele adquire uma outra doença. Então, ele é notificado AIDS. Tá? Então, assim, o preconceito existe, e existe principalmente para quem adquiriu o vírus. Ele tem medo de como ele vai ser tratado. Ele tem medo de contar. Tanto que eu costumo dizer o seguinte, quando eu dou notícia de HIV, porque eu também, dentro desse equipamento, um dia por semana, eu fico dentro do plantão de CTA, que a pessoa vai lá, faz o teste e descobre que tem HIV. Então eu acolho essa pessoa. Então eu vou apresentar o serviço a essa pessoa. Então, em primeiro lugar, eu costumo dizer para essa pessoa, olha, a sua vida não acaba aqui, talvez está começando uma outra etapa da sua vida, né? Você vai poder fazer tudo o que você fazia, talvez você faça melhor hoje, porque você vai se responsabilizar um pouco mais com a sua saúde. E principalmente, assim, a doença é tua. Você não é obrigado a falar para ninguém. Você pode respeitar a sua privacidade. Ah, mas quando eu for me relacionar com alguém, você tem que ser responsável com você. Em primeiro lugar. O uso de preservativo é responsabilidade sua. Mas o HIV não pega pela saliva? Não, gente. Não. Beijo? Não. Dá. Ah, mas pode acontecer de ter um cortinho na boca e outro cortinho na outra boca da outra pessoa? Não pega. Um beijo na boca pega HIV. Agora, assim, o mais importante, o paciente que trata o HIV direitinho, ele se torna um paciente indetectável. O que é ser um paciente indetectável? A quantidade de vírus que ele tem no corpo, ela é tão pequena que ela não aparece no exame. Um paciente indetectável, ele não transmite o HIV. Olha, então ele pode fazer sexo sem preservativo. E se a mulher ficar grávida, o filho não vai nascer com HIV? Não. Gente, eu não sabia. Então, assim, na realidade, hoje, um paciente indetectável, o objetivo hoje da saúde dentro do Brasil, do programa da STIs, é I igual a I. O que é isso? I, um paciente indetectável, é igual a um paciente intransmissível. Nossa, gente. Legal, nossa, né? Que legal, que delícia. Vontade de ficar aqui, ó, conversando sobre esse assunto. É muito gostoso, né? É um assunto que, assim, abre várias possibilidades, né? E eu tenho também uma outra pessoa aqui que você já respondeu, é o Cláudio, ele falando que ele é gay, mas ele não entende aqui, ó, antes era chamada de AIDS, e a doença hoje é chamada de HIV, e eu não consigo entender por quê. Então, não é a doença que é chamada de HIV. Hoje, a pessoa humana, o ser humano... Ó, Cláudia, para você. Olá, Cláudia. Você é portador do vírus HIV. O que é ser portador? Aonde você vai, você está com o vírus. Você tem o vírus HIV. Este vírus, ele não vai mais te controlar, porque você toma a sua medicação e você não vai deixar que o seu sistema imunológico esteja com deficiência. Então, você não vai adquirir AIDS, porque a AIDS é a doença da imunidade. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Legal. Chama-se SIDA. É S-I, síndrome da imunodeficiência adquirida. SIDA. SIDA. Então, hoje, você
não tem, você não tem AIDS, porque você não tem nenhuma doença. Tá respondido, hein? E como é que você disse? Como é que se fala para o usuário? Que quando ele vem se tratar, que é o quê? Hoje você tem um diagnóstico de vida, não Ai, mais de morte. lindo, Hoje gente. você vai conseguir cuidar melhor da sua saúde. Que linda, essa eu nunca vou esquecer, hein? Essa vai isso. ficar aqui. Ó, eu costumo dizer o seguinte, olha, estamos em 2024, é isso? Não é mais 80, 90? Tá, então hoje é um diagnóstico de vida, não mais de morte. E quais os direitos dos usuários com HIV? Quais as demandas que é oferecidas? Então, tem o senso comum, né? Tem o boca a boca. Tem o, que é minha cunhada, que é minha vizinha, que é minha tia, que falou. Então é assim. Qual o maior direito que o paciente HIV positivo tem dentro do nosso país? Ao tratamento. Então ele tem uma equipe multiprofissional à disposição para atendê-lo. Médico, Aonde que enfermeira. a pessoa vai procurar? Então, toda cidade tem um equipamento, um centro de referência para IST/AIDS. São Bernardo tem, Santo André. Então, aqui em Santo André fica na Paulo Novaes, na Vila Vitória. Então, lá é o centro de referência para atendimento de pessoas com doenças infecto-contagiosas, infecciosas. Pois bem, então, quais os direitos? Em primeiro lugar, o tratamento. Médico, enfermeira, psicólogo, assistente social, nutri, toda uma equipe ao dispor dele. Psiquiatra. Aí temos laboratório no mesmo lugar, farmácia no mesmo lugar. Então ele tem todo uma retaguarda, ele tem todo um equipamento de saúde que está pronto a atender gratuito, ele é SUS. Mas um paciente que quer tratar no convênio, pode, ele vai tratar no convênio, ele tem um convênio, ele vai lá no consultório médico particular, tratou no convênio, mas ele pega a medicação lá com a gente, tá? É lá a medicação. Não é vendida, não tem na farmácia, não tem em lugar nenhum. Nós temos uma centralização farmacêutica, até para que a gente possa fazer busca ativa de quem não está tratando. Então a gente tem um Ciclon, que é um sistema integrado, nacional, que fala o seguinte: esse paciente não está mais pegando medicação aqui, ele está pegando aonde? Lá em Recife. Ele mudou para lá, está pegando lá, então ele não está em abandono. Olha, que Então nós fazemos todo esse monitoramento também. De quem está sem fazer exame, de quem está sem pegar medicação. Então assim, esse é o maior benefício. Ótimo. Fora isso, lá em 80, 90, aposentaram todo mundo, deram isenção tarifária para todo mundo, porque não tinha prognóstico de vida. Vai morrer logo, então vamos aposentar esse ciclano. Hoje, como não é mais um diagnóstico de morte, hoje, como ele tem vida pós-diagnóstico, ele continua tendo vida, vida profissional, afetiva, vai ser pai, vai ser mãe, vai dançar, vai passear, vai praticar esporte. Então, hoje, os direitos dele acabam sendo assim. Para ele poder se aposentar pelo HIV, ele precisa ter outras 2 doenças oportunistas. Então, que doenças oportunistas? Quando você não trata o HIV, sua imunidade fica baixa, você pega uma tuberculose. Porque tinha uma pessoa no farol, um rapaz, eu parei, ele bateu no vidro, eu baixei, ele falou assim: é pra você me dar um dinheiro, eu tenho HIV. Aí eu olhei assim, eu até dei, mas eu pensei assim, tá usando a doença para poder pedir alguma coisa mas mais. na realidade isso é uma outra doença, né? Possivelmente ele é dependente químico. Entendeu? Então assim, ele usa, hoje a doença dele é uma desculpa para ele estar ali, mas podia ser um filho. Tem várias mães no farol que falam com a criança. A gente não sabe, Eu aprendi uma coisa na faculdade, Adriana, que é muito legal. Eu lembro que eu ia para Mauá e quando eu estava vindo embora, ali no farol do McDonald's de Mauá, tinha sempre os menininhos ali. E eu tinha uma dó, porque às vezes estava frio, eu saía 10h30, 11 horas da faculdade, e eles estavam ali. Eu sempre dava dinheiro para eles. Ou dava uma pipoca, ou dava e ia embora, feliz. Meu Deus, tadinho, graças a Deus ele vai. Aí um dia eu conversando com uma professora minha, ela falou o seguinte: Márcia, você está mantendo ele ali, né?
Ah, verdade. Por exemplo, Todo dia ele vai estar lá o naquele prefeito ele me mantém na minha profissão, né? Porque ele me paga o meu salário. Tem lógica, E eu tava né, pagando o gente? salário do menino ali. Nossa, tem lógica. Então, assim, eu não dou dinheiro no farol. Eu não. Ah, mas você é ruim? Não, eu não vou manter a pessoa ali. A pessoa, por exemplo, se um paciente, se uma pessoa dessa fala pra mim, dá um dinheiro que eu tenho HIV, eu falo, não, eu vou te dar o endereço onde você tem que fazer o tratamento, para que você possa sair de onde você está. Ótimo. É isso. Ótimo. E as medicações para o controle de HIV, você acabou de falar que são todas gratuitas, né, gente? Não precisa nem perguntar mais, né? Nós temos dentro do ambulatório uma farmácia, tem vários esquemas de medicação. Tem uma coisa muito legal também que a gente não pode esquecer, tá? O paciente, quando tem o diagnóstico, ele entra com um esquema de medicação. Ele vai tomar 1, 2 comprimidos. Antes era 17, 20, hoje é 1, 2, 3 no máximo por dia, tá? Aí o que acontece? Ele para de tomar medicação. 1 ano, 2 anos. Aí ele volta a tomar aquela medicação. Aí ele para de novo, né? Ele fica indo e voltando. Ele passa a ficar resistente àquela medicação. Isso. Aí temos que mudar o esquema da medicação dele. Ou colocar outras drogas, outros tipos de medicação. Tem vários tipos. Por exemplo, o paciente que ele é co-infectado, ele tem HIV e tem outras doenças, tem que tomar cuidado se a medicação dessa outra doença não vai interagir com a medicação do HIV. Então é por isso que é importante. Tem lá o seu esqueminha de medicação, toma direitinho, é simples. É gratuito, vai lá, toma, põe lá tudo. Ah, é de manhã que eu quero tomar? Legal. Ah, é à tarde? É à noite? Toma sempre no mesmo período. Eu costumo dizer que não é às 8 horas da manhã. Das 8 às 10? Ah, das 2 às 4? Das 8 às 10 da noite? Aquele horarinho, aquelas 2 horas. Para despertar. É isso, tomou medicação. Márcia, que delícia esse nosso bate-papo. Legal. Eu gostaria de ficar aqui a tarde inteira conversando, mas já deu um tempo. Legal, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal. Essa mensagem eu falo quase todos os dias, quase todo diagnóstico, né? Que não é mais um diagnóstico de morte, é de vida. E não deixe de tratar, não deixe de testar, não deixe de querer saber se você tem HIV ou não. Muitas vezes a pessoa não sabe que tem a doença e continua disseminando, continua passando para outras pessoas. Então, assim, ter o seu diagnóstico, eu acho que é o mais importante. Eu acho que nós deveríamos incentivar nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos a fazer teste. E uma vez que eu tenho conhecimento de que eu tenho algo, eu tenho uma doença, eu vou tratar. Uma vez um dependente químico falou assim para mim, eu tenho vergonha dessa minha doença, porque a dependência química é uma doença. E aí eu falei assim, e se fosse um câncer, você teria vergonha? E se fosse um HIV? Porque assim, as doenças, elas vêm junto com todo o preconceito, com toda uma carga. Como é que pegou? Ninguém sabe se a pessoa pegou vertical dentro da barriga da mãe. Ninguém sabe se essa mãe não sabia que tinha HIV, né? Ninguém sabe se pegou no sexo casual, conheceu uma pessoa, estourou o preservativo. Então assim, quem sou eu para julgar o outro? Então assim, a mensagem maior que eu preciso deixar nesse programa hoje é diagnóstico. Eu preciso saber o que eu tenho. E quanto mais eu incentivar as pessoas a fazer o teste, a fazer o exame, que hoje está em toda a rede pública, todo postinho de saúde tem teste rápido para HIV. Quanto antes eu souber, antes eu vou cuidar, antes eu vou me tratar e minha vida vai ser tranquila. É isso aí, gente. Então esse é o maior desafio que nós temos, é testar a maior parte da população brasileira, mundial, para que o vírus não continue disseminando. Então venham! Aqui em Santo André é o Centro Médico de Especialidades, que fica na rua Paulo Novaes, número 501, Santo André, Vila Vitória. Vai lá, nós temos um ambulatório especializado para te acolher, para te receber e para saber como é que está a sua saúde. E você se sente à vontade de deixar as suas redes sociais? Sim.
Qual é? Márcia Roma, o meu Instagram. Imagina, mas o que vale é o pessoal entrar, conhecer sua pessoa, Legal, né? é. Assistente social. Eu acho que o mais importante é a gente desmistificar a nossa profissão. É isso aí. A gente tem várias possibilidades dentro do serviço social. É verdade, gente. Obrigada, Márcia. Programa Conceito X! Tá, né?